Olá, seja bem-vindo ao Momento Telesaúde conectado com a atenção básica. Eu sou Clarissa Carvalho de Miranda. Eu sou Ana Verena da Silva Falcão Passos e vamos falar sobre câncer de ovário. O câncer de ovário é a segunda neoplasia ginecológica mais comum, sendo o câncer do colo do útero o primeiro. A grande maioria dos casos, aproximadamente 95%, são derivados das células epiteliais que cobrem a superfície externa do ovário. O restante provém de células germinativas, que formam os óvulos, e células estromais, que produzem a maior parte dos hormônios femininos. A prevalência do câncer de ovário é em mulheres acima de 40 anos e o risco aumenta com a idade, atingindo o pico no final dos 70 anos. A etiologia do câncer ovariano é multifatorial. Depende de fatores reprodutivos, familiares e pessoais, tais como antecedentes familiares de câncer de ovário ou câncer de mama em parente de primeiro grau, nuliparidade, dietas ricas em gordura, obesidade, endometriose, tabagismo, reposição hormonal, irradiação, viver em países desenvolvidos e industrializados e ser da raça branca, por exemplo. Assim como existem os fatores predisponentes, há evidências de fatores protetivos, como a anovulação, que ocorre em momentos como a gravidez, principalmente a termo, uso de anticoncepcionais hormonais orais, amamentação, pequeno período menstrual na vida reprodutiva, como menarca tardia e menopausa precoce. Na fase inicial, não há sintomas específicos, mas à medida que o tumor cresce, podem aparecer sinais e sintomas como sensação de peso no baixo ventre, dor pélvica ou abdominal, alterações menstruais e sangramento vaginal, flatulência, má digestão, perda de apetite, alterações no ritmo intestinal, cansaço, emagrecimento e aumento do volume abdominal, principalmente por ascite. Pela inespecificidade dos sintomas, a maioria dos tumores ovarianos são identificados em estágio metastático, havendo assim uma alta letalidade por conta do diagnóstico tardio. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2022, não há recomendação para a realização do rastreamento de câncer de ovário ou endométrio, até o presente momento, sendo justificado tanto pela baixa prevalência quanto pela falta de consenso sobre o assunto. Já a parte do diagnóstico do câncer de ovário pode ser realizado através do exame ginecológico, que pode apresentar um resultado sem alterações ou alterações como o aumento do volume abdominal, palpação de massas no abdômen e de massas anexiais ao toque vaginal e retal, além da ascite. Os exames utilizados são ultrassom transvaginal pélvica, dopplerfluxometria, punção abdominal para citologia de líquidos acíticos, ressonância nuclear magnética, tomografia computadorizada, marcadores tumorais e o exame histopatológico que fornece um diagnóstico definitivo. Caso haja suspeição suficiente do câncer de ovário, será feita uma avaliação através de uma abordagem cirúrgica, na qual será realizado o estadiamento via exploração da cavidade pélvica e abdominal em busca de implantes peritoneais e omentais. O propósito é a citorredução máxima e todo o material coletado deve ser encaminhado para análise patológica e citológica. Em alguns casos, quando a cirurgia não está indicada, outros procedimentos podem ser realizados para determinar esse diagnóstico, como, por exemplo, a paracentese, caso haja ascite e biópsia guiada por exame de imagem ou laparoscopia. O tratamento consiste basicamente em cirurgia ou quimioterapia. A escolha vai depender principalmente do tipo histológico do tumor, do estadiamento, da idade, das condições clínicas da paciente e se o tumor é inicial ou recorrente. Idealmente, a cirurgia é o procedimento inicial, mas ela está indicada apenas quando é possível a ressecção de todo o tumor. Nesses casos, é indicada a quimioterapia adjuvante, após a retirada do tumor, com a intenção de reduzir o risco de reincidência da doença. Se a cirurgia inicial não for indicada pela impossibilidade da retirada completa do tumor, é realizada a quimioterapia neoadjuvante. O prognóstico da doença vai refletir o estágio da mesma, a biologia intrínseca do tumor e a capacidade da paciente de tolerar o tratamento, que seria a performance status dela. As pessoas tratadas para o câncer de ovário apresentam alto risco de recidiva, sendo as taxas de recorrência de 25% para a doença tratada no estágio inicial e 80% para a doença em estágio avançado. Assim, a maioria das pacientes sobreviventes não são consideradas curadas, e o Ministério da Saúde recomenda que, após o tratamento, essas pessoas devem ser acompanhadas a partir de consultas com anamnese e exame clínico.
Esse acompanhamento após o final do tratamento é de suma importância e a frequência de consultas depende principalmente do estágio, tipo e grau do câncer, devendo ocorrer a cada 3 a 6 meses durante os primeiros 2 anos, a seguir a cada 6 ou 12 meses. Ressalta-se que não há recomendação para solicitação de rotina de exames de imagem, pois esses têm a sensibilidade limitada para detectar a recidiva da doença e, sendo assim, estão indicados apenas quando houver quadro clínico sugestivo ou quando apresentar elevação dos marcadores tumorais no acompanhamento. É necessário entender que pacientes com diagnóstico e ou tratamento de câncer de ovário podem apresentar algum grau de sofrimento psicológico e, portanto, deve haver o acompanhamento de sintomas psiquiátricos e uma abordagem psicossocial. Para saber mais, consulte o Boletim Telesaúde sobre Câncer de Ovário e até o próximo Momento Telesaúde Bahia.